Ok, continuando nossa série, A Lei do Amor, uma exposição dos 10 mandamentos. Eu quero começar com uma frase que você e eu ouvimos com frequência, e talvez já até tenhamos dito essa frase. Pastor, nunca matei, nunca roubei. Não é? Inclusive quando eu era mais jovem e eu era ensinado como evangelizar as pessoas, frequentemente nesses treinamentos as pessoas previam assim, quando você for perguntar para alguém assim, se você porventura morresse e se apresentasse diante de Deus e Deus perguntasse assim, por que eu deveria deixar você entrar no céu? O treinamento já previa assim, a pessoa vai dizer alguma coisa do tipo assim, olha, eu não sou perfeito, mas eu nunca matei, nunca roubei. Engraçado como o 6º e o 8º mandamentos são exemplos de coisa que a sociedade em geral acha que nunca comete, erros que ela nunca comete, pecados que ela não pratica, leis que não são transgredidas. No entanto, o que eu quero chamar a atenção hoje é para a profundidade do mandamento, como eu já disse em outras vezes. Então veja só. O 6º e o 8º mandamentos são exemplos de imoralidades que a sociedade não admite cometer. Porém, eles existem não só para cercear as manifestações atrozes, isto é, as manifestações assim absurdas, tipo, você viu o roubo do banco tal? Não é só para isso que serve o não furtarás. Mas também, veja só, inclusive expor as expressões mais ingênuas de tais pecados. A abrangência da lei é a expressão da sua profundidade, atinge a todo e qualquer pecador. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero tratar nessa manhã não é daquelas coisas que a gente olha e fala assim, que absurdo, não é? Você viu o que aconteceu no Senado essa semana? Você viu o desdobramento lá da Lava Jato? Ou você viu isso ou aquilo? Antes do que nós olharmos para as práticas mais absurdas desse mandamento, eu quero tentar chamar a atenção sua e minha para as manifestações que eu coloquei entre aspas, mais ingênuas do roubo ou do furto. Por quê? Porque essa é uma das maneiras da gente aprender sobre quão rica é a lei de Deus. Ela não trata somente do pecado mais absurdo ou claramente explicitado aqui, mas de uma gama de pecados que estão relacionados. Assim como não matar, a última vez que eu preguei, eu falei não só do homicídio, no qual a gente tira a vida de alguém intencionalmente, mas de vários tipos diferentes de homicídio, até chegar na interpretação de Jesus de que quem odeia o seu irmão é assassino. Então, assim como o 6º mandamento é abrangente, o 8º também. E eu quero falar dessa abrangência, porque essa é uma expressão de profundidade da lei de Deus. Por isso que eu dei como título dessa mensagem, A Ética de Robin Hood. Por que eu escolhi esse título? Porque Robin Hood é um exemplo excelente de uma lenda que nos inspira a entender que talvez tem vez que roubar tudo bem. Tudo bem. Porque é a história de um jovem que tira dos ricos e dá para os pobres. E é aquele tipo de história que você torce pro bandido, sabe? Você já viu filme assim, que você se pega falando assim, mas peraí, eu estou torcendo pro cara errado, mas ele é o legal da história, né? E você torce pro bandido se safar dessa. Robin Hood é um exemplo de história em que você às vezes enxerga o roubo como sendo lícito. Por que eu estou me referindo à ética de Robin Hood? Eu quero falar do espírito que legitima algumas medidas com o dinheiro que a Escritura condena. A gente faz certas coisas em relação a dinheiro, propriedade, que a Escritura, a Bíblia Sagrada não aprova. Mas a gente acha que tudo bem, parece correto. Essa é uma ética de Robin Hood. Eu quero focar nas situações em que a gente não sente o peso de sermos ladrões. Até porque a palavra ladrão é muito forte. A gente não gosta de ser chamado de ladrão, de mentiroso. É engraçado isso. Todo mundo admite que já mentiu alguma vez, mas mentiroso eu não sou. Porque para sermos mentirosos você tem que mentir muito. Assim como para ser ladrão você tem que roubar feio. Mas eu quero falar de furtos e de roubos que são menos reconhecidos na nossa sociedade. Então vamos lá. Vamos falar de alguns equívocos brasileiros. Quero mostrar como a nossa ética no nosso país dá alguns sinais desse tipo de
de deturpação, desvio, essa ética de Robin Hood que eu chamei. Várias vezes nós já falamos isso. Achado não é roubado. Por que essa frase é boa? Porque essa frase diz respeito à sorte. Sorte é uma coisa muito legal, mas não se pondera sobre a ideia de procurar quem sentiu essa perda. Eu não estou dizendo que isso acontece sempre. Eu só estou dizendo que a nossa sociedade até entende que tudo bem a gente falar isso. Achado não é roubado. Antes do que a gente ir atrás de quem perdeu aquilo, porque quem perdeu foi prejudicado. Portanto, eu deveria tentar suprir a falta daquele que perdeu aquilo. Outro exemplo, para os mais antigos. Os mais antigos devem lembrar de uma propaganda em que o jogador de futebol, o Gerson, falava sobre tirar vantagem. E essa propaganda foi tão marcante que, fez cultura, vamos dizer assim. Hoje em dia a gente fala da lei de Gerson, a ideia de tirar vantagem. Aquela ideia de que você não perde a oportunidade. Você aproveita essa oportunidade e tira vantagem dela. Então é por isso que na nossa cultura é tão comum a gente tirar vantagem na fila, no estacionamento, ou nos departamentos públicos, quando você conhece alguém naquele departamento que vai facilitar a sua vida. Poxa vida, é um amigo, ele só vai fazer um favor. Nós estamos habituados a isso. Isso não nos fere tanto. Ninguém entende que está roubando o tempo do outro. Afinal de contas, não vai atrapalhar tanto assim. A nossa sociedade é marcada por esse tipo de coisa. O marxismo também tem minado o direito à propriedade privada. Isto é, nós vivemos num tempo em que muitos defendem uma ótica, uma maneira de olhar para as coisas como se tudo tivesse que ser bem comum e que o Estado deveria controlar todas as coisas. Quando na verdade a própria Bíblia Sagrada fala de não furtar, porque as pessoas têm direito a ter coisas. Propriedade privada é um direito concedido por Deus. Mas nossa sociedade em alguns segmentos tem se esquecido disso. Por que eu dou esses 3 exemplos? É apenas para ilustrar que a nossa ética é confusa. Num país que tem dinheiro desviado de cofres públicos, apropriação indevida de terra e outros furtos preenchendo o noticiário. Meu ponto é mostrar o que eu já falei a vocês em tempos passados, mas eu quero repetir aqui. Quando a gente vê o noticiário e você fala dinheiro público sendo desviado, você fala que absurdo. Ou quando você vê assim pessoas que tomaram terras de maneira indevida, ou qualquer outro exemplo desse, que acontece direto e preenche os nossos noticiários, nós estamos vendo só a consequência maior de uma sociedade que não entende direito esse mandamento. Uma sociedade que tem uma ética confusa quanto ao 8º mandamento. Por isso que a gente precisa voltar os olhos para as Escrituras e aprender algumas coisas. Não só a sociedade brasileira, mas inclusive os evangélicos, a igreja cristã no Brasil. E eu quero então chamar a sua atenção para furto na lei de Moisés e mostrar algumas coisas que ajudam a gente a entender como a lei era abrangente e era profunda. Vamos lá. Há várias formas de furto condenadas na lei. Então deixa eu falar de algumas delas aqui. Primeiro, havia um furto de caráter pessoal. Por exemplo, furtar uma pessoa, o que a gente chama hoje de rapto, estava dentro dos mandamentos ligados a furto. Então, só que esse era tão severo, que esse era o único que era punido com morte. Mas era furtar pessoas, principalmente em tempos em que você vendia pessoas como escravas, você fazia dinheiro com pessoas, portanto estava ligado não ao não matarás tanto, mas ao não furtarás. Furto de pessoas era uma das maneiras de quebrar essa lei, e essa é claramente condenada e abominada por todos nós. Mas existem algumas que são menos graves aos nossos olhos, mas também são contempladas na lei de Moisés. Por exemplo, o furto de caráter comercial. As pessoas que usavam pesos e medidas falsos, injustos. Quando ele fazia o quilo, na verdade, 900 gramas. Para ele poder ganhar um pouquinho a longo prazo. Então ele não te dava 1 quilo, te dava 900 gramas. Mas quem é que tem balança para ir lá pesar? Ele dizia que aquilo lá era 1 quilo, ele botava na balança, aquilo era 1 quilo. Então você levava 900 gramas achando que era 1 quilo. A Bíblia condena isso, porque isso de fato acontecia entre comerciantes. E não é coisa só de tempos passados. Hoje em dia você tem estratégias para você dar a impressão para as pessoas de que elas estão adquirindo mais do que elas de fato estão.
E esse é um dos segredos do comerciante. Ele tem a impressão de que ele está fazendo um grande negócio, né? O comprador assim sai satisfeito, acho que eu fiz uma bela compra. E o comerciante fica rindo e feliz lá por dentro porque ele conseguiu aquilo que ele queria. Isso não é um problema de tempos passados somente, mas a lei de Moisés já previa isso. Havia o furto empregatício, que era privar o empregado de seu salário. Por exemplo, a Escritura fala de quão sério é você deixar o empregado sem o salário dele, porque por alguma dificuldade. Quer dizer, nesse vínculo que eu chamei de empregatício, quando você tinha servos, você devia a eles coisas, eles não deveriam ser privados disso. Assim como o quarto mandamento fala que no dia de sábado, nem o servo, nem a serva deveriam trabalhar, em relação ao furto, até eles deveriam ser contemplados, isto é, eles deveriam ser os últimos a serem prejudicados financeiramente falando. E a lei de Deus contempla essa forma de furto. Outro tipo de furto é aquele que é mais óbvio, financeiro, mas eu quero falar aqui especificamente de juros, porque a Escritura fala de juros dando alguns aspectos muito específicos. Por exemplo, ela não condena juro em toda e qualquer situação, ela fala que juro para com um estrangeiro não tem problema. Mas nunca juros abusivos são aprovados, aquilo que a Bíblia chama de usura. Mas tem certas situações em que juro nenhum é lícito. Por exemplo, dois casos me vêm à mente. Um compatriota fala assim: quando você emprestar ao seu irmão, isto é, a um israelita, não cobre juros. Você está concedendo à família, irmão, não faça isso. Segundo caso, muito interessante, não cobre juros do pobre. Por que a lei de Deus prevê isso? Porque ela sabe que você emprestar a quem tem necessidade e capitalizar em cima disso é oprimir o necessitado. Então a lei de Moisés proibia esse tipo de coisa e trazia inclusive penas sobre esse tipo de cobrança. E uma última forma de furto que é colocada na lei era o furto de caráter religioso. Por quê? Porque deixar de dar o dízimo é chamado de roubo, de furto. Lá em Malaquias 3 fala assim: vocês têm me roubado, não trazendo dízimos e ofertas. Então, na lei de Deus no Antigo Testamento, havia várias maneiras das pessoas furtarem. E eu quero só chamar a sua atenção para problemas semelhantes em nossos dias, que fazem relação com a lei de Moisés. Por que é legal a gente saber disso? Porque eu não quero manter uma ideia romântica de tempos passados, achando assim, olha, eu sou de um tempo em que praticamente ninguém roubava, era só bandido mesmo. É muito comum gente mais velha ser saudosista, de lembrar de tempos passados como se em tempos do bem. Mas a lei de Moisés, que é muito mais antiga do que o seu avô, do que a sua avó, já previa esses tipos de furtos. Já falava de gente que roubava gente, já falava de gente que tomava propriedade, ou que cobrava de maneira injusta, comercialmente falando, ou que não pagava o que era devido ao seu servo, ou que capitalizava em cima do necessitado, ou inclusive que deixava de entregar à casa do Senhor o que era devido. Todas essas maneiras já eram previstas lá atrás, porque havia pecado desse tipo lá atrás. Assim como existe pecado desse tipo hoje. Mas o que me agrada na sabedoria da lei de Deus é que crimes relacionados a furto nunca eram penalizados como em tempos presentes, com prisão ou algum outro tipo de pagamento. Sempre furto era pago com restituição. A pena da restituição é estipulada de maneira diferenciada em cada um dos furtos. Se roubava animal vivo era uma coisa, se roubava animal e matava era outra, e tinha tipos diferentes de restituição, mas sempre o princípio da restituição era exigido. E era tão sério que até de quem roubava por uma razão mais nobre era exigido. Lá em Provérbios tem um texto que fala assim, que ninguém despreza aquele que rouba para comer, mas se ele é pego, ele paga 7 vezes aquilo que ele roubou, mesmo que ele não tenha. A ideia é de que roubo é uma coisa tão séria, o furto é uma coisa tão séria, que até quem precisa disso não é legitimado, no sentido de dizer, olha, tudo bem. Então, a sabedoria salomônica, vamos dizer assim, descrita lá em Provérbios, ela mostra como até quem rouba por razões mais
se é que eu posso dizer assim, menos ofensivas, mais desculpáveis, ainda assim precisa aprender o princípio de restituição. Então, na lei de Moisés, furto era uma coisa séria, mas séria com as devidas proporções. Quando eu falo séria, com exceção do rapto, não havia pena igual a de um homicídio. Não, furto era tratado de maneira diferente. Você tinha pena capital para homicídio, pena de morte, mas para furto não, furto você trabalhava. Por isso que quando você não tinha dinheiro para pagar, você virava escravo. Era assim que se lidava. Por quê? Porque o princípio de restituição era ensinado. Deus está ensinando para a gente que pecado não se paga mais ou menos. Quando Jesus Cristo morre na cruz pelo seu pecado, Ele não paga alguma coisa que assim, substitui, é como se fosse você pagando. Não, é literalmente o que é devido ao seu pecado. Entendeu? Por quê? Porque o princípio de restituição está em jogo. Você restitui no valor que corresponde ao seu pecado. Então, Deus está ensinando na lei de Moisés esses princípios. Outra coisa que é muito rica a gente destacar, eu li com vocês no início da liturgia nessa manhã. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Por que é importante eu destacar isso? Porque quando a gente fala de coisas que nós temos, propriedade, dinheiro, quaisquer recursos, nós temos que lembrar que a Escritura apresenta Deus como dono de todas as coisas. Ele é o dono de tudo. Então, quando a gente fala assim, que eu tenho coisas, nós temos que sempre lembrar que na verdade é de Deus. Ele me concedeu o direito de ter essas coisas por um tempo. Não é? Olha só que interessante, Deus concede aos homens o dever de dominar a terra em seu nome. Então tem um exemplo da terra de Canaã que é muito interessante. A terra de Canaã, Deus prometeu ao seu povo, mas não é prometeu ao seu povo para dizer assim, ó, eu sou um pai muito bondoso, estou dando para vocês, faça o que você quiser. Não, a terra era de Deus. Tanto é verdade isso, que tinha uma lei que a gente chama de ano de jubileu, que era a cada 50 anos, a terra voltava para o dono de origem. Se aquela família não tivesse administrado bem, tivesse vendido a terra para outras, não ficava assim para sempre. Ela tinha que voltar. Por quê? Porque Deus concedeu a cada família o dever de administrar aquela porção da terra. Tanto é que tem uma história que as crianças talvez devem ouvir hoje na escola dominical, que é a história de Nabote. Tinha um rei mau que queria uma terra, e Nabote, um rei chamado Acás, e Nabote falou assim, ó, nada disso, não posso, como é que eu poderia dar a terra dos meus antepassados? Por que é interessante destacar isso? Porque ele sabia que ter a terra implicava em responsabilidade, não era só dele, ele não fazia o que quisesse com a terra. Então presta atenção nesse princípio. A Bíblia nos coloca a ideia de mordomia, nós somos chamados de mordomos. Por quê? Porque como mordomos a gente tem duas coisas, direitos e deveres. O direito de desfrutar a criação. Como mordomo, a mordomo é uma palavra antiga, mas seria o administrador em nossos dias. O administrador é aquele que tem direito de desfrutar das coisas do seu senhor. O seu senhor não priva, não fecha a geladeira e diz assim, aquela é só meu. Não, o administrador tem direito de usufruir dos frutos da terra do seu senhor. No entanto, ele tem responsabilidades no uso dos recursos. Por isso que Nabote não podia vender a sua terra. Era responsabilidade dele cuidar daquilo. E agora eu vou falar de duas responsabilidades que nós temos e que independem do que a gente acha que vai ser feito com o nosso dinheiro. Seja para César os impostos, seja para Deus, nós temos responsabilidades. Quando a gente fala de dízimo aqui na igreja, nós temos que entender que dízimo era um preceito do Antigo Testamento, que no Novo Testamento não é anulado, ele é expandido. No Novo Testamento diz que os macedônios davam além das posses para socorrer os de Jerusalém. Então quando você e eu nos esprememos assim, para entregar os dízimos à casa do Senhor, nós estamos lutando em relação ao mínimo. Ao mínimo, enquanto que a Escritura ensina que nós sejamos desprendidos em relação ao que nós temos. Mas quantas vezes, sejam impostos ou dízimos, as pessoas dizem assim, olha, eu não dou não, e eu estou com a consciência tranquila, porque eu sei que esse dinheiro não é bem utilizado.
É interessante que quando o Senhor Jesus foi perguntado se devia pagar imposto, ele não falou assim, ó, César promove idolatria, portanto eu não vou dar a César o que é de César. Não é essa a reação de Jesus. Lembra, ele estava falando de um império que não era favorável ao crescimento da fé cristã. No entanto, ele diz, dai a César o que é de César. Ele legitima, assim como o apóstolo Paulo fala de a quem imposto, dizendo que nós pagamos impostos mesmo descontentes com o que a nação, o que os nossos governantes têm feito. Isso é legítimo, isso é responsabilidade nossa, assim como dízimos e ofertas à casa do Senhor. Não importa se você não acha que é bem administrado, a questão é que essa é a maneira de nós inclusive mostrarmos ao Senhor que nós não somos presos àquilo que nós ganhamos. Percebe como o seu coração é enganoso? Quando a gente acha uma justificativa para não dar, que é, não usam bem o meu dinheiro, na verdade isso esconde o que está por detrás, que é, eu tenho dificuldade de abrir mão dele. Nosso coração é assim, ele é tão craque em justificativas, que ele engana até você. Até você é capaz de usar essa justificativa para enganar coisas do coração. E é por isso que eu tenho que dizer que furto é problema de coração. É problema de coração. Não é uma questão só de atos errados. O próprio Salvador disse que do coração procedem furtos. Na lista dele ele inclui furtos. É um problema de coração. Jesus ensina que a cobiça está por detrás de atos. Tem pessoa, aquele que diz que não mata e não rouba, ele está querendo dizer, ele não pratica atos condenáveis pela nossa lei civil, né? Mas ainda assim, ainda que a sociedade não considere o que ele faz roubo, o seu coração é repleto de cobiça. Então ainda que nossos atos sejam maquiados, todos temos problemas de cobiça. É por isso que eu li com vocês 1 Timóteo 6 durante o culto. Porque fala que o amor ao dinheiro, uma outra maneira de falar do amor ao dinheiro é do descontentamento ou a insatisfação. Isto é, quando nós murmuramos, quando nós somos insatisfeitos, quando nós demonstramos que eu não quero muito, eu só queria um pouquinho mais, frequentemente o nosso coração já deu vazão à raiz dos males, o amor ao dinheiro. Portanto, nós estamos falando não de um problema de atos somente, mas um problema de coração. Inclusive, recentemente, ao meditar sobre aquilo que eu ia pregar, eu me lembrei de algo que se fala muito nos meios universitários e inclusive industriais. A indústria fala muito disso, a sociedade fala muito disso, mas é discurso bonito. Na prática a gente percebe como o coração cobiçoso continua presente. Quer ver? Você não ouve frequentemente a palavra sustentabilidade? Essa não é uma das palavras da vez? Sustentabilidade. Pois não é estranho que uma empresa ou que um comércio não fique contente em providenciar apenas sustento? Eu não vejo um comerciante dizendo assim, ó, não lucrei nada, mas pelo menos todo mundo lá na empresa tá tendo sustento, inclusive eu. Ora, lucro foi 0, mas sustento nós temos, o que comer e o que vestir. Eu não vejo uma empresa satisfeita com sustento. Por quê? Porque a mentalidade dela é ir atrás de lucratividade. Então, eu não estou dizendo que ter lucros é pecaminoso, entenda isso. Eu estou dizendo que sustentabilidade é uma maneira bonita de maquiar o nosso anseio por lucratividade. Mas esse é o discurso que a gente ouve. Essa é a ideia por detrás de, ir atrás de sustentabilidade, seja da natureza ou de outras coisas da nossa sociedade em geral. Esse é um problema de coração e isso é evidenciado em exemplos como esse. Mas a Bíblia tem uma alternativa muito interessante ao furto. Eu quero falar um pouquinho sobre ela, porque tem coisas ricas aqui. Por quê? Presta atenção. Eu não quero só destacar aquilo que nós fazemos de errado. Eu quero que você veja que a Bíblia fala de que às vezes nós erramos não só por fazer coisas, mas porque a gente deixa
de ter certas atitudes. Nós pecamos não só por comissão, mas inclusive por omissão. E esses são os pecados menos ofensivos e menos vistos. Quer dizer, a gente lamenta muito mais facilmente o que a gente comete de errado, mas poucas vezes a gente sente profunda tristeza pelo que a gente deixa de fazer. Isso mostra como o nosso coração sabe proibições, não furtarás. Mas ele se esquece das afirmações, daquilo que a Escritura ordena nós fazermos, dos imperativos. Então eu quero falar de alguns deles. Ao invés do furto, o Novo Testamento nos encoraja a uma vida de fidelidade e serviço. Gosto muito do texto lá em Efésios 4:28 que fala assim: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe para que tenha com que acudir o necessitado. Por que é interessante eu destacar isso? Porque a alternativa ao furto na Bíblia não é honestidade somente, é trabalho. Percebe? Presta atenção. Não é honestidade somente, porque não é uma forma de você dizer eu não cometo furto, mas é eu prezo pelo bem-estar do outro. É assim que Paulo fala de trabalho. Ele fala, trabalhe, não é para ter as suas coisas, é para que ter como acudir ao necessitado. Então olha que interessante, não somente o trabalho visa adquirir riquezas de forma lícita, mas ele visa socorrer quem precisa. Então o que me encanta nisso, é que quando a Bíblia apresenta uma alternativa, ela não fala só de justiça. É isso que eu acho bonito. A lei não ordena só honestidade, justiça, ela ordena misericórdia. A lei ordena misericórdia. Olha que interessante, a gente está tão acostumado a falar de misericórdia como sendo graça, não como lei, mas a lei ordena misericórdia. Ela ordena que haja socorro dos necessitados. No Antigo Testamento haviam várias maneiras de fazer isso. Havia o chamado ano sabático, em que você perdoava dívidas do outro. Havia uma maneira de colher o campo em que você deixava as espigas dos cantos, ou o que tinha caído pelo caminho, para o pobre recolher. Por quê? Porque a lei exigia misericórdia. Nós estamos tão acostumados a ouvir discursos éticos aí fora, de que gente que se diz honesta, mas a Escritura quer pessoas que são prontas a socorrer quem é miserável. É mais do que justiça. Por que eu acho importante nós pensarmos nisso? Eu recentemente estava ponderando sobre uma das implicações. Eu quero falar de uma para você pensar. Trabalho, e eu já preguei uma série sobre trabalho em tempos passados, consiste em servir. A essência do trabalho é serviço. Por isso que a gente fala que eu vou para o serviço, não é? É correto isso. Às vezes o nosso espírito não é muito bom, mas deveria ser. Eu vou servir outros. É isso que eu vou fazer, trabalhar. Mas por que isso é importante? Lembrar isso. Porque a gente deveria ponderar sobre o ganho especulativo que não oferece nem serviço, nem produto. Quantas são as pessoas que estão acostumadas a lucrar sem servir? Lucrar sem servir. Eu não vejo base na Bíblia para dizer que isso é legítimo, ainda que seja legal. Porque trabalho tem que promover serviço. Tem que promover serviço. Ou prestação de serviço ou produto. Mas alguma coisa tem que ser oferecida para que a sociedade ganhe com isso. Mas quantos de nós não pensam em fazer nossas economias mediante ganho especulativo? Eu queria que a gente ponderasse sobre isso. Porque a Escritura não condena o termos dinheiro, não condena o ganharmos dinheiro, e nem condena que nós aprendamos a investir ou a guardar, um conceito de frugalidade, de viver com pouco e economizar. São preceitos presentes tanto na Bíblia quanto na história da nossa tradição cristã. Porém, nós temos nos encantado com meios rápidos de adquirir ganho. E a Escritura não legitima isso. Não legitima isso. Quero falar de alguém que, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Por quê? Porque quando eu exijo essas coisas de vocês e de mim, eu estou lembrando da história de Jesus Cristo, que é apresentada inclusive de forma financeira pelo apóstolo Paulo.
Lá em 2 Coríntios, capítulos 8 e 9, ele está convocando os cristãos de Corinto a contribuírem com os necessitados de Jerusalém. E ele usa o exemplo do Salvador Jesus. Ele fala assim: olha, eu falo essas coisas em nome daquele que sendo rico se fez pobre. Jesus é tratado dessa maneira. E isso deveria nos constranger a responder ao seu amor e à sua doação com liberalidade. É engraçado que nós falamos com tanta alegria da liberalidade de Deus para conosco, mas nem sempre isso redunda em liberalidade nossa para com o próximo. A gente se encaixa na parábola do credor incompassivo, que foi perdoado um grande montante, mas tem dificuldade de perdoar uma pequena porção. Nós fazemos igual, porque nós agradecemos muito a Deus quão amoroso e quão grande dádiva Ele nos deu. A gente fala: ó Deus, o Senhor tem que ser louvado, porque o Senhor nos deu o maior dos presentes. Mas isso não tem se transformado em liberalidade. Lembra que o Salvador, uma vez, ele estava falando sobre segui-lo, e as pessoas diziam: ó, quero seguir o Senhor. Ele falou: olha, cuidado, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você está pronto? Isso me espanta, que alguém que tenha todas as coisas, que possa fazer uso de qualquer recurso nesse mundo, porque Ele é criador de todos eles, escolheu uma vida onde Ele não tinha sequer casa, cama. O ministério dele inteiro era calcado, dependia de gente que lhe desse dinheiro. Que coisa estranha, que o dono de todas as coisas dependesse do seu dinheiro, do meu dinheiro, do dinheiro de pessoas como você e eu. Mas Ele fez isso, e Ele fez isso para nos lembrar que nós não deveríamos viver com os nossos olhos em tesouros daqui, mas em tesouros e coroas de lá. Por isso que eu queria que a gente mudasse a nossa expectativa. Eu quero te lembrar de uma história conhecida que as crianças sabem bem e que adultos também deviam saber. A história do pequeno Zaqueu é de alguém que foi muito impactado pelo Evangelho. Mas eu quero dizer um aspecto da história dele. É que quando Zaqueu é impactado, ele não responde com vontade de cumprir a lei somente. O Evangelho foi tão impactante nele que ele vai além do que a lei exigia. Por quê? Ele não está mais preocupado em dizer assim: nessa parte eu acho que eu resolvi a minha vida. Ele transborda de gratidão. Por isso que ele diz: eu fiz restituição extraordinária, Senhor. Eu entendi que é importante isso. Ele vai além do que o princípio de restituição no Antigo Testamento exigia. Isso mostra que o Evangelho transforma pessoas. Ele os faz prontos a doar. Gostaria de terminar fazendo duas aplicações. A nossa sociedade está repleta de pessoas que apostam em jogos de azar ou em flutuações rápidas do mercado financeiro. Repleta de gente assim. Por quê? Porque o sonho de muita gente, admitido ou não, é ganhar dinheiro rapidamente. E a Escritura, olha só, quando ela fala não furtarás, ela não está condenando apenas aqueles roubos absurdos. Ela está condenando inclusive o nosso desejo de crescer rapidamente financeiramente. Mas a nós, igreja, eu preciso nos lembrar, né? É de que há um espírito desprendido lá na igreja de Atos dos Apóstolos, que deveria ser repetido por nós. Lá fala de homens como Barnabé, que abriram mão das coisas. E eu não estou dizendo que Atos propõe uma vida de bem comum e nenhum bem individual. Não é isso que a igreja de Atos está nos ensinando. É dizendo que lá não tinha necessitados. Uma das coisas que mais impressiona o Império Romano no primeiro século era como os cristãos cuidavam não só dos miseráveis entre eles, mas inclusive dos miseráveis fora deles. Há cartas de imperadores romanos e grandes homens do poderio do Império Romano impressionados com aquilo que os cristãos faziam. Como eles socorriam não só os de casa, mas inclusive os de fora. É por isso que no capítulo 5 tem a história de Ananias e Safira, que eu acho que gostaram tanto de ter essa fama, que resolveram fazer o que era ilícito.
venderam terreno, ficaram com parte do dinheiro, mas deram para a igreja como se fosse todo o dinheiro. E aí Pedro, em nome do Espírito Santo de Deus, fala para eles que eles mentiram contra o Espírito, e eles morrem por isso. E aí tem algo que eu acho fantástico. Logo em seguida diz assim, que a sociedade se impressionava com o que acontecia na igreja. Lógico, né? Quem furtava morria. Mas eu acho que não é só essa impressão que era causada. Era que o espírito que transformou Zaqueu tinha que ser genuíno, não falsificado, não maquiado. E é isso que impressionava. Que as pessoas não tinham necessidade. Inclusive, quando Paulo foi recomendado na sua viagem missionária, Paulo e Barnabé, foi dito a eles assim: não se esqueça dos pobres, dos necessitados. Por isso que eu preciso chamar a minha atenção e a sua atenção para furto como sendo não só tirar dinheiro ilicitamente dos outros, mas mostrar como nós não somos sábios sequer no uso do nosso dinheiro. E a gente precisa se voltar para aquele que foi sábio em relação a todas as suas riquezas. Aquele que não segurava as coisas que ele tinha direito de ter, mas para que você tivesse tudo aquilo que ele sonhava você ter. Jesus Cristo é o perfeito doador. Eu queria que você aprendesse com o seu perfeito doador. Se curvasse diante dele e falasse assim: Senhor, eu não tenho respondido ao teu amor do jeito que eu deveria. Me perdoe. Ensina-me a seguir os teus passos, impelido pela tua salvação, a seguir os teus passos. Nós vamos orar. Ó Senhor, nós temos tido razões de sobra para responder ao teu amor de maneira liberal. Mas a verdade é que não só nossa nação, mas até evangélicos em nosso país têm adotado uma ética estranha, confusa em relação ao 8º mandamento. Nós temos mostrado um entendimento falho, Senhor. Não temos visto a maneira de nós lidarmos com o dinheiro de maneira errada. E isso deve nos levar a corar de vergonha. Leva o teu povo aqui presente a pedir perdão pela maneira como o dinheiro ainda parece ser alvo do nosso amor, alvo de nossas esperanças. Ó Senhor, essa é uma idolatria comum no nosso meio, ainda que a gente tenha dificuldade de reconhecê-la. Ela é comum. Então quebranta-nos. Ensina-nos que furtar tem sido mais frequente na nossa vida do que talvez pareça. E leva-nos não só ao arrependimento, mas uma mudança de vida. Desprende-nos desse amor, Senhor. Liberta-nos desse amor, para que a gente possa servir os outros com alegria, com liberalidade. Ajuda a tua igreja a fazer isso. Que nossa igreja seja conhecida pela sua liberalidade, pelo seu amor para com o próximo, em especial o necessitado. Ajuda-nos nisso. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.